Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não. Continuando com o nosso lado espiritual aqui ainda. Vamos fazer a leitura da semana aqui. Vamos convidar a doutora Manaati. Ela lê super bem para nós aqui. Que isso. Você está de parabéns. Pronto aí, professor? Aí a mensagem aí está pronta? Então, pode começar a ler? Então. Boa noite. Boa noite. Você já parou para pensar quantas vezes ao dia reclamamos? Do que temos, do que não temos, do que fazemos ou deixamos de fazer? Nos queixamos sem reconhecer as bênçãos que temos. Nos queixamos de ir trabalhar quando existem pessoas que nem sequer acreditam que tenham um futuro. Você reclama que tua família não te entende. Terias preferido ter nascido num lar assim? Nos queixamos de que estamos gordos demais, magros demais. Nos concentramos no superficial ao invés de ver o que há no coração. Aliás, você tem olhado para dentro do seu coração? Você tem reclamado que ninguém te ama e ninguém te quer? E eles, será que sabem o que significa a palavra amor? Ou a palavra querer? Nos queixamos por não termos roupa da moda, por não termos carros de luxo, casas na praia. Ele já não tem forças para reclamar. Reclamamos com Deus porque às vezes não concede nossos pedidos e pelas coisas que não nos tem dado. Afinal, você sabe o que é súplica? Você sabe o que é desejar um pedaço de pão? Quando o que se quer mesmo é só encontrar uma esperança. Você tem sido capaz de ver as grandes coisas que Deus tem colocado diariamente em sua vida? Você tem reclamado por se sentir infeliz? A próxima vez que você for reclamar, que for chorar e se desanimar por qualquer motivo, pense e repense. Tem te faltado comida, trabalho, abrigo, amor, carinho, amizade, família? Verdadeiramente, tem te falhado Deus? Pense bem, talvez você esteja precisando abrir os olhos para poder ver o quanto você é especial para Deus, e o quanto Ele te ama, e o quanto Ele tem demonstrado isso todos os dias. Deus te abençoe. Amém. E lembrando dessa mensagem aí, eu volto aqui a refletir aqui sobre a sugestão levantada pelo Zé Walter aqui da doação aqui, que eu vi aqui uma cesta sozinha aqui, mas nós acordamos aqui de deixar uns trocadinhos aqui, para nós fazer uma caixinha aqui, para depois a gente compra a cesta e coisa. Então quem puder depois deixar, vamos correr uma sacolinha aí depois para a gente pegar essa doação aí, ok? Fala, microfone para o Zé Walter ali. Ah, você quer pauta? Então eu vou te dar a pauta. O seu está aqui. Inventário final de espólio. E põe... Hã? Já tem na primeira pauta aqui essa espólio, eu vou te dar... Você não é o primeiro, não, tá? Ah, certo. Aí eu vou te dar uma colher de chá nela aqui. Certo, ITR, contribuição sindical.
Você falou ITR ou contribuição sindical? Ah, contribuição sindical. Marcelino. Comprovante de receita. Receita. Ok. Alaor. Não, não é nem uma pauta, eu só queria fazer uma pergunta. Terça-feira que vem, como é que vamos fazer? Vai ter reunião ou quarta? Se você falar para mim que tem terça-feira, que eu não estou nem sabendo. Estou no presente, eu não estou no futuro. Imposto de renda aí. Imposto de renda? É, ué. Vai ser o nosso gato pingado aqui, vai ter, ué. Uns dois só, né? Deve ter. Vocês fazem as declarações durante o dia? Não, vem das 7 às 9 para casa. Não, mas durante o dia não dá. Não vamos trabalhar de noite, não, rapaz. Contador não precisa trabalhar de noite, não. Não, acho que temos que pensar nisso aí, ué. Não, contador não trabalha de noite, não, rapaz. Muda esse calendário seu. Já tem que definir para avisar os internautas. Ué. Então tá certo. Beleza, foi bem lembrado. Everaldo, qual que é a outra sua aqui? Vai. Pô aqui, depois você comenta. Vigilância aqui, ó, pô aqui. Vigilância, tudo da prefeitura. Vigilância. Vamos falar aqui, na primeira pauta aqui, vamos falar de espólio aqui, que é uma pauta de declaração de imposto de renda de espólio. Vou pedir para o Ronan fazer um comentário nosso aqui. Zé Pereira? Não, ele quer saber como é que faz uma declaração. Então faz, Pereira. Perguntei. Então pronto. Boa noite. É o seguinte, meus amigos. Eu tive essa semana, uma pessoa me procurou por telefone para me fazer uma declaração final de espólio. E eu fiquei na dúvida, que vai ser a primeira que eu vou fazer. Eu queria tirar algumas informações. E as informações que eu queria saber, eu já tinha comentado já com o Ronan mais ou menos, seria que eu imaginava que seria a finalização do patrimônio que ele teve, tá? E ela deve ir para o formal de partilha e deve constar nas declarações de quem recebeu as doações, quem ficou com a partilha. Eu gostaria de confirmar se é exatamente isso aí que eu imagino. Boa noite, colegas. Vamos trocar ideia aqui, nós juntos aqui, até que tem um número aqui, umas 20 pessoas, e os internautas que nos assistem. Nós temos o rosto principal do imposto de renda de pessoa física, a declaração de ajuste anual, que nela nós fazemos a declaração de espólio. A declaração de espólio, nós já sabemos, ela tem um íconezinho, espólio, onde se coloca o nome do inventariante e o CPF. Portanto, ele estará representando a declaração de espólio. Aquele que faleceu, deixou os bens e ainda não concluiu o inventário, está assim fazendo a declaração, pelas obrigações que existe de fazer. Às vezes você pode ficar 1 ano, 2, 3, 4, 5 ou mais fazendo declaração de espólio. A única diferença é lá um campo onde se coloca o nome do inventariante e o CPF e o endereço dele. Pronto, o resto é o mesmo que nós já conhecemos da declaração comum de ajuste. Aí vem a declaração final de espólio. Esta difere, e é uma declaração, uma vez feita, cancela-se automaticamente o CPF do espólio na Receita Federal. É uma declaração que ela também não pode ser retificada, portanto, tem que realmente prestar bem atenção em se fazer essa declaração. Ao se fazer a declaração de final de espólio, lá na tela principal vem o ano do óbito. Precisa informar.
Depois vê se esse inventário foi judicial ou escritura pública. Você vai observar lá com o seu cliente, se foi esse feito em cartório, amigável, ou tudo, ou se não foi judicial, você coloca escritura pública ali, que se ocorre muito isso hoje, inventário de escritura pública, que não seja judicial. Informou tudo aquilo, aí vem perguntando lá também a relação de herdeiros, meieiro, coloca-se o nome do herdeiro, o meieiro. Quando você vai clicar lá, Pereira, lá na relação dos bens, quando você já clica automaticamente no bem que já constava lá do espólio, quando você clica no bem, já abre uma tela diferente, onde vem pedindo a relação de todos os herdeiros daquele bem. Lá você vai colocar, olhar na escritura que tem a porcentagem, um imóvel residencial no valor de R$500 mil. O seu J tem 33%, o outro tem 40%, o outro tem 50%. Assim você vai relacionando a participação de cada um, ali da participação do bem. Se é numerário bancário que estava na conta, vem aquela porcentagem. Nessa declaração final de espólio, aí entra aquilo, você pode olhar a IN 81, lá da Receita Federal, ela é das instruções que vai mais avançando nessa questão de espólio. Você pode optar por distribuir para os herdeiros e meieiro aquela proporção que está lá na escritura pública, no valor constante da última declaração do espólio apresentada. Pode optar por aquilo. Você estará, neste caso, postergando o possível ganho de capital naquele bem. O herdeiro vai pagar o ganho de capital quando ele vender esse bem, porque às vezes ele foi, digamos, uma casa que ela está lá na declaração de espólio no valor de 200 mil, mas foi avaliada pelo cartório, pelo Estado, foi avaliada em 500 mil, ela estava por 200 e está por 500. Se você optar por informar a porcentagem, conforme está lá na escritura, no cartório de avaliação, o espólio, neste caso representado pela inventariante, ou o inventariante será o responsável pelo ganho de capital, que terá que recolher o ganho de capital lá no espólio. Se optar pelo valor lá da declaração, estará postergando aquilo. Esta postergação, ela vem só para os herdeiros, porque o meieiro, ele pode receber este bem na data de aquisição. Então, tem essa correçãozinha, recebendo o mesmo valor que está lá na declaração de imposto de renda. Aí você vai colocar a porcentagem. Eu fiz uma declaração agora recente, porque lá no inventário disse lá que os herdeiros eram 3, que cada um recebia 33% da porcentagem daquele bem. Ao fazer a declaração, eu não... Quando eu coloquei 33%, não fechava, e o próprio programa colocava aquilo como erro, teria que ser 100%. Coloquei 34% para um deles naquilo ali, embora na escritura pública está 33%. Tudo bem, isso é só para fechar lá no imposto de renda. E você relaciona ali todos os bens, só colocar a porcentagem de item por item dos bens. Observando sempre, é preciso discutir essa parte de tributação com os herdeiros e meieiro, que eles estarão assumindo o possível ganho de capital no futuro, ou então recebendo o valor já avaliado com o espólio a subir desse custo. E atentar, porque é uma declaração que precisa ser observada e que ela não pode ser retificada. Beleza. Tá bom? Outra coisa, você me falou que essa você tem que fazer a final de espólio, então teria que ter feito uma de espólio. Sim, porque a não ser que tenha a declaração, que, digamos, em 31 de dezembro de 2000, digamos que em 1 de janeiro de 2016, o cidadão faleceu. E concluiu-se o inventário no mesmo ano. Ah, tá. Aí terá que ser uma declaração de final de espólio. Beleza. Porque não foi feita de espólio anteriormente. Assim é o que eu penso. A sua pergunta, realmente, eu não tinha passado por ela e ninguém me perguntou. Mas eu penso que pode acontecer. O cidadão pode falecer agora, ou melhor, o proprietário pode falecer agora em abril, e neste mesmo ano nós fazermos o inventário. Entendeu? Eu penso que neste caso, eu acho que seria uma final de espólio, não é de espólio.
Eu entendi. Esse é o meu pensamento. Agora a gente está aqui aprendendo. Exatamente, o meu raciocínio está aí. Nessa parte aí eu peço até aí o apoio dos colegas, se alguém entende diferente, né, e a sua posição. O meu raciocínio está seguindo igual o seu aí. Primeiro, o ano passado, pelo que eu estou sabendo, foi feita a declaração dele normal. E o falecimento dele ocorreu, no ano anterior, em 2015, exercício 2014, 2015. No exercício 2015, 2016, foi o que aconteceu, o fato de ter falecido e o espólio ter encerrado, o inventário ter finalizado no final do ano. Então, é o que eu estou querendo dizer, que eu imaginei de que você está dizendo, que, na verdade, eu não preciso fazer uma de espólio, eu faria só a final de espólio. Esse é o meu pensamento, está sendo o seu, mas isso é um fato novo, a gente gostaria de submeter a apreciação dos colegas aí, se tem um pensamento diferente. Espera só um pouquinho que o Zé Walter está na frente aqui. Depois eu volto aí, Luiz, tem dois na sua frente. Boa noite, internautas. Boa noite. Doutor Ronan, eu estou com um caso um pouco diferente desse aí. Houve o final do inventário, depois de 3 anos, sempre fazendo as declarações, sempre oferecendo os rendimentos, tudo tranquilo. Ocorre que o banco não observou e não quis pagar uma rubrica. E, nesse caso, a moça advogada e disse que ia entrar ainda com a justiça para pedir um alvará para levantar este valor. Eu pergunto, eu tenho como fazer o encerramento desse inventário ou tem que aguardar tudo? Porque o banco, se eu vou fazer o encerramento, vai cancelar o CPF. E aí, como ficaríamos? Isso aí vai ter que pedir, naturalmente a advogada vai pedir a abertura do inventário. Ocorrendo isso, vai-se na Receita Federal pedir o restabelecimento daquele CPF, porque houve fato novo, que isso pode acontecer. Finaliza-se o inventário e ficou um bem, que esse bem ficou fora do inventário. Não. O bem está no inventário, só que o banco reluta em não pagar, porque diz que a cópia desse encerramento do inventário lá não está constando a página ficou muito ruim e tudo. O banco não está pagando. Pois é, mas pagar o quê? O que o banco teria que pagar? Pagar os dinheiro, os valores, os valores. Tinha em banco. Hã? Tinha em banco, é um numerário. Tem banco, uma numerário. disponibilidade em banco. Tem. Então, são, parece que 3 rubricas. Sim, rubrica de dinheiro. Dinheiro, saldo bancário. De aplicações. Ok. Eles pagaram 2 e esta outra não quiseram pagar, alegando que eles não tinham como, porque eles não estavam alicerçados. Sendo que consta, levou novamente cópia, mas falar que aquela cópia do inventário foi o número da folha não saiu na cópia. Tá. Então aí é problemático. A gente como que eu vou fazer isso? Segundo, tem 3 declarações para mim fazer dos herdeiros e do meieiro e que eu não posso fazer ainda. Em que situação que eu vou resolver isto? Não, aí neste caso você obedeceu à escritura pública. Lá está mencionando o crédito de cada herdeiro e a porcentagem de cada um. Está correto? Lá está mencionando. Exato. Está correto. Na escritura está dizendo 4 herdeiros, cada um com 25% e 500 mil que tem no banco. Certo? Isso. Você fez sua declaração corretamente conforme a escritura pública. Mas aí tem um detalhe. Que ainda tem depósito no banco. Sim, mas esse depósito está lá no inventário. Está no inventário, só que ele está no valor X, agora é X mais Y, porque teve os rendimentos. Não, tudo bem, mas aí é o seguinte, se está lá no rendimento, é sobre aquela conta. Agora, se aparecer algum bem que
que não estava no inventário, aí a advogada precisa requerer a abertura do inventário novamente, para trazer para o espólio aquele bem que ficou omisso. A sua declaração está correta. Isso aí já é uma questão administrativa, é uma questão do advogado, ele vai pleitear em juízo, ele vai lá, ele vai peticionar, dizendo do erro, do que aconteceu, das alegações do banco. Se o cartório errou na confecção da escritura, se enganou, isso é corrigível. E o banco pode estar correto. Não existe cartório aí, não é judicial. Pois é, ou então judicial, a sentença do juiz. Então vai ter que corrigir isso em juiz. Tem a sentença, tem tudo. Só que eles estão alegando que a fotocópia lá não saiu o número da folha. Certo? Então vai peticionar o juiz. Agora a minha preocupação é, vai encerrar esse inventário, depois vai surgir problemas. Aí a advogada então já disse para você corretamente, ela tem que voltar ao juízo, pedir a ele que se retifique essa situação. É isso que tem que acontecer. Vamos aqui para frente. Agora mesmo eu passo para vocês aí. Deixa o Everaldo primeiro aqui, que está na frente. Depois você leva ali para o Ailon. Bem, pessoal, falando é época de declaração, cada dia uma pessoa liga, certo? E a respeito do assunto. Uma pessoa me ligou, catalão parece, que tem uma pessoa que morreu em 2010. Hã? Seu nome está aqui. Deixa eu falar. Morreu em 2010. A última declaração que ele fez foi em 2009. E ele deixou a herança mais ou menos de 2 milhões a 3 milhões. E de lá para cá, a pessoa que é o herdeiro é uma pessoa deficiente, certo? E não importou com isso, agora que está importante fazer. O que é que eu falei para ela? Ela teria que fazer essa declaração de espólio de 2012 para cá, até agora, e agora o juiz determinou que o herdeiro vai receber, certo? A herança da fazenda, e ela para fazer a declaração e vai passar para o herdeiro o valor que está na declaração de imposto de renda para ele dar continuidade à vida dele, certo? Inclusive, certo, ele só é um filho único também e tem os primos, certo? E não tem irmão, certo? Então, ele é deficiente e deve morrer logo também, né? Então, essa é a situação dele. Então, foi respondido corretamente, né? Pode. Então, presidente, correto, porque aí este espólio estava obrigado a apresentar a declaração, que ultrapassou a 300 mil reais. Isso só os bens patrimoniais. E isso não foi apresentado porque o herdeiro direto é um incapaz. Esse incapaz, ele terá que ter aí uma representação judicial. Alguém, ou o Ministério Público, ou a própria família, pleitear em juízo um representante para essa pessoa, um tutor, né? Uma pessoa nesse sentido. Então, será essa pessoa, em nome dessa pessoa incapaz, com o seu CPF, apresentar essas declarações retroativas, com todas as informações necessárias, declaração de espólio, porque ele não vinha fazendo declaração já de espólio, apresentar todas até agora e, se concluiu o inventário, fazer-se a declaração final de espólio. Se não concluiu, continuar fazendo a declaração de espólio. Já concluiu? Concluiu. Então, apresenta-se as declarações de espólio até o tempo necessário, o tempo devido, e depois a de final de espólio. E claro, como você já disse, só tem um herdeiro, será esse herdeiro o beneficiário deste patrimônio. Arnon. Eu fiz uma declaração de um juiz aposentado, esse caso aí de herdeiro. Aí o juiz faleceu, antes dele falecer o filho único faleceu, aí ficou para os netos. E o juiz, o que acontecia? Os bens demandou, e logo em seguida morreu a esposa do juiz também, aí ficou tudo direto, e demandava os rendimentos. Como era juiz, Tribunal de Justiça tributava já, e já era repassado direto na conta dos herdeiros. Posterior ao final do espólio, encerrou, porque você abre no caso, o espólio, na abertura do inventário, porque às vezes, por exemplo, a pessoa morre agora e vai abrir só daqui 1 ano, 2 anos, aí que você abre como se antes é normal, só na hora que abre, a hora que encerra, você encerra, final de espólio, foi o caso lá.
Porém, entretanto, no caso do juiz, tinha um remanescente numerário. Tudo que até ali no final do espólio existir tem que ser lavrado no formal de partilha. E lá foi colocado que ele tinha um direito parcelado, ele vai receber agora, nós estamos 17, até 2020. O que ocorre? Isso aí é um fato, o pessoal ficar atento. Esse já estava lá no inventário, no formal de partilha. Não precisa reabrir, porque o numerário sai do Tribunal de Justiça, passa no CPF dele, tem que apresentar a declaração. Mas já encerrou o formal de partilha. Isso aí deu um pano para a manga. Até a Receita Federal. Aí o que ocorre? Todo ano o que eu tenho que fazer? Eu faço a declaração e na época da transmissão, aí você tem que discutir, é o que o doutor Ronaldo falou, tem que discutir, porque senão amanhã você que está fazendo imposto de renda, baratinho, não sei o quê, vai ser cobrado da responsabilidade. Falou, mas eu não sabia, igual no meu caso lá, um herdeiro estava comprando tudo do outro, e o outro vendendo. Se for para venda, você tem que fazer os cálculos e estudar. Às vezes compensa, se for para venda, compensa tributar no ato. Se for para manter, é melhor deixar postergar, como o Ronaldo falou. E lá, aí o que acontece? Todo ano eu gero a declaração do falecido, o CPF já está cancelado. Ele não vai reabrir, porque não precisou de reabrir o inventário, nesse caso. Mas eu gero em pendrive o arquivo, gravo no pendrive, o herdeiro leva na Receita Federal, um funcionário da Receita valida o CPF dele só naquele momento, transmite a declaração e baixa de novo o CPF dele. Isso aí deu um pano para a manga para o próprio pessoal da Receita aqui. E eles tentaram, insistiam, até eles não ligam, mas no dia ele ligou para mim, troquei ideia com o camarada, ele falou, não, nós vamos ter que reabrir o CPF dele momentaneamente só para receber essa informação. E mesmo não sendo tributado na pessoa dele. Aí já a tributação é a transferência tributada na pessoa dos herdeiros. Ok, vamos passar seu telefone para frente aí para você dar essas explicações geral daqui. Se tiver algum espólio complicado assim, eu vou falar. José Pereira, referente ao que o Ronaldo falou, eu concordo com ele. Agora, a declaração de espólio, ela tem que olhar a situação se a pessoa estava realmente obrigada a declarar. Se ele estava obrigado, aí vem as iniciais, as periódicas. Aí, se ele estava obrigado a declarar, vai fazendo. Agora, se ele não estava obrigado a declarar, você vai fazer só a de final de espólio, se tiver bens a inventariar. Entendeu? Agora, em relação à postergação, eu não sou a favor. Por quê? A maioria dos bens já tem um valor bem longo de vida. Aí, se você for calcular o ganho de capital lá no espólio, ele é provável que ele vai ser bem menor. Talvez até algum bem passe a ser até isento. Entanto, que quando transfere isso para o herdeiro, se ele precisar de vender isso imediato, se passar ele pelo valor na declaração, o leão vai dar uma mordida muito doída naquela pessoa. Então, muitas das vezes, se você fazer o ganho de capital lá no espólio, então a mordida do leão é bem menorzinha, viu? É o planejamento. Qual é meu comando? Deixa o Luiz lá falar, que aí você já mata tudo. O que o Geraldo estava falando aí, que eu não entendi, eu acho, a minha sugestão, assim, eu acho que no caso de transferir, porque paga o imposto da avaliação. Digamos, tem 3 herdeiros e tem só uma casa, que está lá 90 mil, então seria 30 mil para cada herdeiro, não é isso? Mas se ela foi avaliada por 600, são 200 mil, não é isso? Então, acho que seria bom já passar pelo valor que já foi pago o imposto dessa causa-morte, que hoje é 8%. Então, eu estou perguntando assim, qual seria a melhor forma? Fala, Ronaldo. Só o parênteses.
Conforme se eu não estiver equivocado, a IN 81, ela não fala preço de avaliação, não. Ela fala preço de mercado, viu? Pelo preço de mercado. Não é o preço de avaliação, não. Então, com a permissão aqui do Eli, o coordenador, a doutora Manata está ali, doutora, com referência só exclusivamente à parte do inventário, quando ocorre-se isso, que conclui-se o inventário concluído e surgiu-se bens. Qual é o procedimento do advogado? Essa resposta pode ficar para a próxima reunião? Pode ser, doutora. Então, colega, é o seguinte, conforme o Geraldo falou aqui, na verdade, na declaração de final de espólio, deve-se observar aquilo mencionado na escritura pública, lá ou no formal de partilha. Aquele que é o valor oficial para se colocar no imposto de renda. Às vezes lá está 600 mil, mas o valor de mercado é 1 milhão. Aí você precisa obedecer aquilo que foi avaliado pelo Estado. Se lá vale, por exemplo, se a casa de mercado é 1 milhão, mas lá no formal de partilha ou na escritura pública está 500 mil, deve-se observar o que está na escritura pública, que é em cima dela que você tem que fazer a declaração de final de espólio. Com referente à sua pergunta, colega, o que é melhor? Pagarmos o ganho de capital lá no espólio ou agora? Aí você já está chamando para si a dor do bolso. Quem vai decidir isso são os detentores daquele bem. No meu caso específico, os herdeiros, que eram até pessoa, inclusive todos 3. 2 deles até aí, pessoa alta no meio policial, entendeu? E a mãe, houve aí foi um sinistro com o detentor desses bens, que no caso o pai, né? E os herdeiros, eles entraram no acordo de assumir as despesas todas do inventário. Aí eles falaram, inclusive, colegas, até eu quero dizer que a gente tem que ter a humildade, é muito bom a gente ter a humildade de dizer, nós estamos sempre aprendendo. Passei as informações para ele, e eu sou contador há quase 20 anos do pai, que é o falecido, e continuei sendo da meieira da mãe. Quando ao fazer a declaração, inclusive desses aí, tem até são casados com juiz, pessoas esclarecidas. Aí, quando eu disse para ele, falei sobre isso, olha, quando você foi lá fazer o seu inventário, que você, nesses aí, alguém falou sobre o ganho de capital, aí criou aquele alvoroço. Cada um consultou o seu contador. E teve várias informações, estavam assim, sem querer aceitar a minha colocação. Eu falei, olha, eu estou sempre aprendendo, não vou dizer que não existe isso. Me enviou no meu WhatsApp, toda, inclusive, legislação e tudo. No final, na minha reunião de escritório, foi, pois é, de todo lugar que você andou, o único que estava certo aqui sou eu. Portanto, a minha declaração vai ser tanto. Então, é o seguinte, eu quero dizer, colega, nessa hora, vocês levam ao conhecimento desses herdeiros. Olha, aqui é o seguinte, ou o espólio paga, certo? No caso, quem fez o inventário, que é responsável é o inventariante, tem que discutir entre vocês e dividir aquilo, ou vocês recebem isso no preço que está lá, conforme eu disse, lá na declaração de imposto de renda, e vocês pagarão amanhã ou depois. Aí eu, inclusive, aprendi isso, por isso foi bom. Realmente eles traziam isso para mim, que eu até agradeci. Eu descobri isso agora na legislação que eu não sabia, porque a meieira, ela pode receber o bem na data de aquisição, quando os dois adquiriram. Aí vem-se a correção, inclusive o bem mais avaliado que tinha, eu calculei o ganho de capital, foi um valor até pequeno, mas esse bem ficou com a meieira. Aí eu disse para ela, olha, tudo bem, por que a senhora vai pagar esse ganho de capital hoje, que está dando aqui 10 mil reais, que a senhora é a meieira, por que a senhora vai pagar esse ganho de capital, sendo que esse valor, esses 10 mil, vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, é mesmo 10 mil reais. Por que a senhora vai pagar agora? A senhora tem o direito de receber esse bem lá na data de aquisição. Agora, já os herdeiros não. Se eles vão ter que pagar a possível avaliação do ganho, mas eles preferiram isso, falaram, não vou pagar agora, eu não vou vender isso aqui, porque meu pai, inclusive, deixou essa chácara, era uma chácara de lazer, e nós três vamos usar, e depois cada um tinha seus bens, e tinha seus motivos de não pagar. Então você tem que explicar para eles, não fazer opção, dizer, ó, isso é melhor assim, eles que vai decidir se é melhor para eles ou não. É conveniente você, às vezes, fazer apuração de ganho de capital. Inclusive, há bens, quando diz que tem bem que às vezes até deixa de se pagar, o bem que foi adquirido até o ano de 1969,
bem imóvel adquirido até o ano de 1969, é isento de ganho de capital. Mas se foi adquirido até 1969, adquirido posterior a isso, a 1969, e que não foi inventariado, você tem que fazer a correção desse bem, tem as tabelas específicas, até o ano de até 1 de janeiro de 96, ou 31 de dezembro de 95. Corrigir esse bem nas tabelas específicas, para então fazer as declarações, para jogar o preço da agora. Porque o mesmo valor que está hoje no imposto de renda de 2016, é o mesmo que estava no ano de 1996. Certo? Nós sabemos que lá no bem, você pode corrigir. Igual tem algumas situações quando se trata de imóvel rural. Imóvel rural é a pessoa tem lá a sua fazenda. Se aquelas despesas com melhorias, com arame, cerca, açude, tudo aquilo, se aquilo incorporou lá, se ele usou aquelas despesas como dedução da receita lá da atividade rural, ele não pode jogar na terra nua. Não pode avaliar o imóvel rural. Agora, se ele tem a documentação de gastos, de instalações e melhorias dentro da propriedade rural e que ele não tenha usado essas despesas da dedução da receita da atividade rural, ele pode corrigir ali a terra nua, a fazenda, pode corrigir aquele valor, desde que enquanto ele for titular, como nós sabemos, em qualquer imóvel rural que você efetivar, qualquer uma despesa, aquela agregada no imóvel, que não pode sair do imóvel, como usar armário embutido. Aquele armário embutido, ele só serve naquele apartamento. Ele não vai servir em outro apartamento. Então, a despesa com esse armário embutido, você pode corrigir o valor do apartamento, porém, tendo que aguardar esse documento enquanto você for detentor desse bem. Ok? Deixa o presidente falar um boneco. Fala aí, presidente. Espera aí só um pouquinho, deixa o presidente. Não, deixa ele falar o que eu... Vai lá. Aí, o que você não usa como despesa, você agrega em benfeitorias, não é? A terra nua hoje é corrigida pela pauta municipal, entendeu? A terra nua hoje é pela pauta, que é o que está gerando muito problema, porque isso aí a gente tem que avaliar o que você falou lá, que é o formal e tal, por quê? Porque na hora de você pagar o imposto é o ITBI, é avaliação. Né? Muito bem, obrigado pela sua colocação, mas você agrega, quando for vender este bem imóvel, você menciona na escritura o valor da terra nua. Você agrega benfeitoria, que vai valorizar o imóvel no valor total. E quando for, no caso, na possível alienação, destaca-se na escritura o valor da terra nua e o valor das melhorias. Exatamente, porque aí ele vai agregar o valor total da propriedade. Valor total do imóvel. Aí vai valorizar ela. Acaba sendo uma valorização, né? Bem colocado. Deixa o Arnon. Arnon não, Arlon. É Arnon e Arlon, fica dobrando a língua. Ronan, é o seguinte, o falecido deixou 2 imóveis, um imóvel rural e o outro imóvel urbano. Não se sabe assim o valor exato. Tem-se necessidade de fazer a declaração de espólio anual ou pode ser feito apenas a final de espólio? O correto é o seguinte, como você já disse, nesse caso não houve receita. Não houve rendimentos que obrigasse a fazer, mas deixou os bens patrimoniais. E esses bens patrimoniais, como nós sabemos, até hoje tem sido 300 mil reais, há muito tempo que vem 300 mil reais, quem é detentor de bens, valor superior a 300 mil. Se for superior a 300 mil, estava obrigado a apresentar a declaração. Como nós sabemos, nesse item, vários titulares de bens, talvez não atenta para esse detalhe. Pergunta-se, mas eu sou obrigado a fazer? Diz, olha, a lei diz que você é obrigado a fazer. Nesse caso, ele era obrigado, se for superior a 300 mil. Aí, o correto é fazer as 5 últimas declarações. Fazer lá aquela primeira e fazendo atrasada, até trazer agora o bem. Se esse bem, conforme eu disse anteriormente, se esse bem, ele não foi, se é um bem antigo, há mais de 5 anos, foi adquirido antes de 95, aí ele precisa corrigir levar o valor até o ano de 1995. E este valor encontrado em 95 será o que ele vai apresentar as últimas 5 declarações. Deixa o presidente falar aqui. Bem, a última, né? A última declaração, né? Não, a sua é sobre declaração.
Pois é, mas é a última subdeclaração, falar isso. A pessoa me ligou, aí a Saniago pagou para ela. A Saniago, ela retém todo mês, ela vai lá, desconta, certo, a previdência complementar. Desconta do empregado. Aí ele desconta a previdência complementar, aonde que vai colocar? Aí eu conversei com o Ronan, não, você coloca em outros pagamentos, 99. Aí, nesse previdência complementar, lá na declaração da DIRF dele, DIRF, né, quando ele apresenta aquela declaração, ele não coloca o CNPJ do beneficiário da Previdência. Como que vai fazer? Aqui, ó, ele exige ao CPF o nome do beneficiário da Previdência, vamos supor, a Previdência privada tal, certo? Então, ela ficou na dúvida, porque aí tem que ir atrás disso para verificar certa Previdência. Aí o Ronan falou assim, ó, não, coloca-se Deixa o Ronan explicar aqui. Explica, Bernardo. Não, ele falou, coloca-se... Eu já conheço. Coloca o CNPJ da Saniago. E eu não concordei muito não, né? É que o Everaldo me perguntou, na verdade não foi outros. A Previdência Complementar, ela está no Código 36, certo? 36, perdão. É no Código 36. Não foi, Então, tudo bem. O correto é você ir à entidade de Previdência Complementar, mencionar ali o CNPJ dela. Mas na ausência desse, o que eu tenho feito? Coloca ali o CNPJ da fonte pagadora, porque a fonte pagadora passou-se essas informações para a Receita Federal. A Receita Federal tem tudo aquilo. As informações, naturalmente, essa fonte pagadora, ao informar para a Receita Federal, ela mencionou o CNPJ daquele órgão detentor da Previdência Complementar. Mas o correto é ir atrás, vai lá, pede para ele, vai lá na sua fonte pagadora, no caso a Saniago, pergunta para ela qual é o órgão aqui dessa Previdência Complementar. Mas, aí dessas situações, eu tenho colocado ali o CNPJ da fonte pagadora, nunca deu problema. Só. Ok, Zé Walter, contribuição sindical. Fernando, espera só um minutinho, Fernando. Para finalizar o espólio, houve o questionamento de que se poderia fazer direto ao espólio final, não é isso? Pode sim. Aqui na pergunta 90, lá do posto de renda, fala o seguinte: se o espólio não estava obrigado a apresentar as declarações inicial e intermediárias, havendo bens a inventariar, é obrigatória a apresentação da declaração final de espólio? Sim, a declaração final de espólio é obrigatória sempre que houver bens a inventariar. Se dentro do mesmo ano foi feito tudo, é só a final mesmo. Então, tudo bem, é o nosso entendimento. Já foi feito aqui, inclusive. Tá? Fernando, só um pouquinho, eu passo a palavra para você. Quer imposto de renda? Vamos secar mais um pouco. A semana é do imposto de renda mesmo? Secar. Dissecar. 1 hora falando imposto de renda. Boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vindo. Cheguei meio atrasado, que eu trabalho até às 19h15 mais ou menos. Liguei para o Severaldo ontem, né, Severaldo? E por que você sumiu? Trabalhando até 19 e pouco. Contador não trabalha de noite não, rapaz. É dupla jornada, né? Funcionário público e contador. Tá certo. Ele é sobre declaração de imposto de renda. Oriunda de renda aí de serviços de transporte. É o pessoal do Uber. Primeira questão é a questão do recolhimento do carnê-leão. E a segunda questão é a questão da declaração em si. Porque eles têm lá as despesas. Com gasolina, manutenção de veículo, né? Segundo eu vi lá, a UB disse que eles poderiam, e tem a despesa também com um percentual que ela cobra, né? Eu tive olhando lá na IN da Receita Federal do Brasil, a 1.500, artigo 5º, inciso 8º, artigo 22, inciso 5, e artigo 53, inciso 2, né? Mas para mim não consegui ficar claro. Porque uma parte deles fala lá que é o seguinte, se o motorista Uber tem suas vantagens declaradas, uma delas é a isenção que o governo proporciona de 40% para quem trabalha em serviço de transporte, para reduzir a sua base de cálculo e, consequentemente, pagar menos impostos.
e os outros 60% ele declara, né? Agora a questão lá no lançamento lá do Carnê-Leão, ele vai lançar só esses 60%, né? Para calcular o imposto mensal lá para ele fazer a contribuição, e a outra parte é se tem alguma coisa lá que pode lançar as despesas dele sem ser esses 40% ou é só esses 40% que tem direito. Aí se você quiser olhar aí, é IN 1500, artigo 5º, inciso 18º, artigo 22, inciso 5 e o 53, inciso 2. É os únicos assim, embasamentos que eu achei. Se alguém tiver experiência, souber me orientar aí. Está pitaca, hein? Bom, conforme já disse, realmente a penúltima semana do imposto de renda, assim como a gente percebe, tem muita dúvida. Eu acho importante mesmo que a gente leve isso, tem uns internautas que estão assistindo também, que é a última semana. Colega, é o seguinte, como você já disse, já pesquisou bem, tem ali aquela dedução da atividade, certo? A dedução da atividade. O que eu entendo, ver se algum colega pensa diferente. Lá nos pagamentos, eu acredito que tem um código específico onde você vai provar as despesas realizadas lá nessa atividade, certo? Que é a despesa que ele teve com combustível, com tudo isso, os pagamentos. Eu penso dessa maneira. Enquanto isso, eu estou aqui pesquisando para ver se vejo uma coisa diferente. E oferecer a tributação ali daquela parte líquida e recolher-se o Carnê-Leão. Esse recolhimento teria que ser mensal, né? Você não pode apurar aquilo de uma vez só agora durante o ano. Se não recolheu mensalmente, tem que recolher lá com juro, multa e correção monetária nos respectivos meses, ok? Vamos ouvir mais colega aí enquanto eu faço essa pesquisa aqui. Deixa eu ouvir o Everaldo aqui. Bem, colega, olha bem, tem duas situações. Ou você vai fazer no caixa, que vai se colocar despesa, gasolina, tudo, ou você vai optar pelos 60. Certo? Um dos dois. Se você optar pelos 60, recolher sobre os 60 e não tem mais satisfação. Agora você tem que comprovar que você recebeu aquele dinheiro que você recebeu, é referência a 60%, e o Carnê-Leão tudo em cima de 60, tudo em cima de 60. Agora você pode optar desse jeito, ou então pelo lucro caixa. A Uber ela manda um extrato mensal. Cada depósito ela é feita em conta corrente, transferência bancária, ela manda e lá vem especificando o percentual dela dos 25%, né, e o valor deduzido. A outra questão é, porque eu já li alguns artigos que fala que despesa de gasolina, esses trem, não pode ser abatido. Se for livro caixa. Não, como são pessoas físicas. Como né? a atividade dele, o uso do combustível é necessário, então ele pode fazer. Você vai fazer uma planilha. Nessa planilha que você fizer, se os seus gastos for superior a 40%, então você usa a planilha. Se os seus gastos ficar abaixo de 40%, você usa o incentivo que o governo dá. Você declara a receita bruta menos 40%, então vai ficar tributado de 60%. Tranquilo. Agora tem um outro, que houve uma mudança, quando é transporte de carga, pode ser 90%. Você tributa 10% só. É só passageiros. Pois é, mas porque é de carga, vai passageiro. Mas dá uma olhadinha melhor lá direitinho, nesse percentual, que houve mudança nesses percentuais aí. Pois é. Você declara como isento? Não é como despesa, não? Eu acho. Não, não é variação. Eu falo assim, como incentivo. Ele, no caso, ele é despesa, você não contabiliza ele nem como isento e nem como tributado. Então, aí, ó, mais uma vantagem, que o Geraldo está falando que os 40% vai lá para o rendimento isento. Fala. Uma coisa que eu ia falar é que o Geraldo falou, você joga os 40 como rendimentos isentos e não tributados. E lá no programa do Carnê-Leão, você tem um livro caixazinho lá, que você vai colocar a despesa de PVA, taxa de licenciamento, combustíveis, gasto com manutenção, limpeza, até o gasto com telefone e a comissão paga para o Uber. Ok. Deixa eu falar no microfone aí, falei. Não pode justificar a variação patrimonial, né? É isso sim mesmo.
No caso de... É igual diárias, né? No caso de transporte passageiro, é igual ele falou, vai tributar os 60 e os 40 já vai lá direto para despesa, rendimento isentos. Só que ele não pode ser utilizado para justificar variação patrimonial. aumento de variação patrimonial. Tá. Fernando, mais algum detalhe aí? O microfone está, então. Porque assim, a Uber ela passou uma orientação mínima, né? E ela fala aqui, ó, para declarar o seu imposto de renda, o motorista Uber deve recolher os seus tributos como autônomo e pagar o imposto mensalmente, ou seja, você calcula o seu imposto devido e recolhe um documento de arrecadação, que é o DARF, sempre no último dia útil do mês seguinte. O Carnê-Leão também ajuda a fazer isso. Você deve entrar no campo rendimentos tributados recebidos de pessoas físicas e precisa lançar mês a mês verificando qual DARF que você precisa lançar. Se você... Quanto ao valor isento e não tributável, você deve entrar no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Okay. E em seguida, em novo, e escolher o campo 24, rendimento bruto, até o máximo de 40% da prestação de serviço decorrente do transporte passageiro. Aí eu não falo de aproveitamento assim de... No isento. De demais despesas. Eu declaro 40%. Está falando. Agora, o que o Ronan colocou, se o rendimento mensal dele ultrapassar R$2.000, ele já vai dar valor de imposto de renda no Carnê-Leão. Então, você vai jogar na tabela progressiva e, se der valor superior a R$10, você vai recolher. Caso contrário, se ficar abaixo disso, não há necessidade de fazer o Carnê-Leão. Tá? Deixa. Agora, mais um detalhe aqui ali. E um deles que eu estou fazendo lá, a declaração, ele é funcionário público estadual, né? E já tem aquela retenção que já vem todo mês. Aí vai calcular só essa diferença no Carnê-Leão e fazer o lançamento? Não, porque tem duas atividades. Ele é funcionário público estadual. É o seguinte, ele vai acumular rendimentos. Isso. Então, se ele está numa tabela de 27 lá como rendimento de funcionário público, ele não pode recolher só a tabela progressiva sobre a tabela de 2.000, que é 10%. Se na hora que ele fazer o ajuste, ele vai recolher mais. Então, na hora que você fazer o Carnê-Leão, você vai ter que aplicar a somatória das coisas. Não, para não ter ajuste, Geraldo. Aí aplica o somatório das duas rendas e faz o imposto da diferença. Deixa o Geraldo comentar. Deixa o Ronan falar aqui, depois o Geraldo. Não, mas Fernando, a dedução do livro caixa, anota aí a pergunta lá do perguntão da Receita 408. Aqui está dizendo o seguinte: esse campo é só da dedução do livro caixa. Comprovação das despesas do livro caixa. Podem ser aceitos a 408. As despesas com transporte, locomoção, que é o seu caso, não é isso? Locomoção. As despesas com transporte, locomoção, combustível, estacionamento e manutenção de veículo próprio são consideradas, aqui é veículo próprio, mas aqui vem dizendo, aqui não entra, né? Mas está dizendo aqui, ó, não são dedutíveis, porque só são dedutíveis essas, aqui, ó, referidas despesas não são dedutíveis, com exceção das efetuadas por representante comercial autônomo. Então, eu acredito que você olha bem essa 408, vizinhos dela, que pode ser essa questão sua. Aqui está clara a pergunta, que essas despesas de combustível, essas coisas todas, de veículo, só quando se trata de representante comercial. Microfone para o Geraldo aqui. Só para falar sobre o negócio do ajuste aqui. Vamos ver se... Deixa eu fazer uma colocação lá do Ronan lá. Realmente, Ronan, isso que você está dizendo aí está lá no manual de instrução do Carnê-Leão, viu? Tá, essa que você está lendo aí. Em relação, eu entendi a sua colocação. O que você quer é que não dê imposto no ajuste. No ajuste. Agora, só que rendimento do trabalho, porque ele tem vínculo lá com o Estado. Não, eu estou falando para ele aplicar a tabela maior para não fazer o ajuste. Espera aí, então ele vai ter que fazer o seguinte, ele faz o Carnê-Leão do autônomo, se eu entendi bem a pergunta.
Aí se ele quiser pagar para não der no final, agora eu acho que não compensa, porque o valor que ele vai pagar agora vai pagar no final do ano e ele pode parcelar. Aí se ele não quiser deixar, ele vai fazer o mensalão. Não é, pode ser o mensalão, mas na realidade ele pode recolher no carnê-leão um valor maior. Não tem pode, mas pode ser. Oferece a tributação para não ter, no ajuste final, ter um susto lá de ter que recolher 10 mil, 15 mil. Rapaz, mas calcula o valor, joga esse dinheiro na poupança, quando chegar no final do ano dá para pagar, ainda sobra os juros ainda para ele. Não, tudo bem. É questão faz um planejamento tributário. Para que jogar dinheiro no governo para dar lá o... Qual o brasileiro que faz poupança? Qual o brasileiro que faz poupança? Se ele tem a dívida, ele paga. Se ele não tem a dívida, ele não poupa. Então ele é desorganizado. Agora ele vai antecipar dinheiro para poder... Não, tranquilo, eu concordo com você. Planejamento tributário. Eu não deixaria meu cliente pagar. Não, senhor, não vai pagar não. Para quê? Quando chegar lá, você pode parcelar. Tá. Então você pode fazer o mensalão. O carnê-leão não está correto, não. Você faz, paga maior, mas não está corretíssimo. É aceitável, sim, mas não é correto, não. Tranquilo. Mais alguma coisa? Não é demorada, não, né? Que hoje eu não vou dar muito espaço para você aqui, não. Rapidinho. Colegas, é o seguinte, eu já perguntei aqui a semana passada e eu estou com uma coisa para resolver. São os RPV, recebimento de pequeno valor. Nós discutimos isso aqui na semana passada e não clareou. O que é? O advogado trabalha aí nessas coisas, aí dessas atividades judiciais, recebe lá, o cliente dele vai receber 50 mil reais. Daquilo, ele tem só no horário que é 20%. Né? Receber só 20%. Mas ele vai no Banco do Brasil e na Caixa, recebe aquilo tudo em nome dele. O que é que o Banco do Brasil e a Caixa está fazendo? Informa para a Receita Federal como beneficiário daquele rendimento o advogado. Eu estou aí para resolver a situação, porque dele não é tudo aquilo. Mas lá no banco, lá na Receita, tem essa informação que o banco passou. Vocês entenderam para me ajudar nisso aí? Só informa o que recebeu, pronto. O dele mesmo, acabou. Pois é, mas aí lá na Receita tem essa informação. É que o Jorge comentou, você lembra? Você vai declarar o que você recebeu, você vai ser chamado, porém você vai provar. Pois é. Aí deixa eu só dizer para vocês, igual o colega colocou aqui, da responsabilidade do contador em quaisquer situações, a nossa responsabilidade. Nós temos que nos valorizar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, um advogado aí, ele está com a multa, já está toda processada, 650 mil reais, das 3 últimas declarações. Porque o que o colega fez? Ele colocou todo aquele rendimento mensal que ele tinha lá de 50, 80 mil, 60 mil, que eu pedi para ele tirar as cópias da Receita dos Impostos de Renda, jogou tudo lá no rendimento de pessoa física. Não recolheu o carnê-leão, e aí eu acho que ele entrou até naquela multa que o Jorge falou aqui, de 50%, e o Banco do Brasil informou toda aquela receita lá como pessoa jurídica. E parece-me que, ele foi notificado, estava lá na pendência da Receita, o advogado não olhou e processou todas as declarações. E agora ele usava a linha de crédito banco, seu limite, aquela coisa. Banco cancelou tudo, porque ele agora está com problema CPF negativo. O cidadão está tomando remédio controlado, o advogado para dormir. Colega, muito cuidado. Por isso, cobre um valor realmente compatível com a responsabilidade nas declarações. Ok, vamos com o Zé Geraldo. Poxa, renda ainda? Vai, leva lá para o Luiz. Espera aí, fala no microfone. Fala no microfone, espera aí. Fala no microfone. Por que o advogado não recebe só os 20% dele? Por que tem posto 50 mil na declaração? Essa pergunta sua é uma pergunta interessante. É porque, na hora, quando ele vai sacar no banco, quer pagar, o cidadão vê, não tem conta bancária, não tem nada. Não concordo. Está errado, né, Luiz? Está errado. Tem que receber o seu honorário. O seu cliente recebe lá 50 mil da ação dele e repassa para você os 20%. Faz um contrato e pronto. Agora, o advogado fazer besteira, aí vai só acumulando besteira. Vamos mexer com esse trem, não. Vamos ter um ponto de pauta aqui. Vai, contribuição sindical aí. Vamos falar de contribuição sindical. A preocupação é a seguinte, que a partir de 2015... A partir de 2015, nós fomos levados a alterar os valores da terra nua no ITR. E as consequências estão vindo agora, com a contribuição sindical da propriedade
Rural. O que é que nós devemos fazer nisso aí? Primeiro, os colegas estão falando que é legal isso aí. Está sendo absurdo esses casos. Ele considera o valor da terra nua como o valor do capital. Se os colegas falarem que é legal, é legal. O que é que nós devemos fazer? Como nós devemos orientar aos fazendeiros sobre isso? É a contribuição sindical. Você quer dizer sobre o valor da terra nua, quando se vai fazer o ITR, se coloca o valor lá... Não. O que eu disse foi o seguinte. Quando nós, em 2015, me parece 2015, fomos levados a fazer de acordo com os valores passados pela prefeitura. A partir daí, agora está vindo as consequências. Estão pegando a base de cálculo para fazer efeito de capital como sendo a terra nua. E o que é que nós devemos fazer? Como nós vamos proceder perante aos nossos clientes que está vindo para tentar resolver isso, que o valor está muito, muito caro. Eu entendi bem, mas deixa o Arnon responder aqui, ele é professor dessa área. Não, o problema é que ele quer resolver, não quer recolher, não. A questão dele é o seguinte, porque como anteriormente não existia pauta, aí o que ocorre? E por que existe a pauta hoje? Hoje eu estava explicando para um caboclo grande lá. Por causa da questão da hora das escrituras. Por isso é que foi criada a pauta. Aí hoje a prefeitura não preocupa mais em o cara ir lá avaliar e tal, já tem avaliação, entendeu? Aí não tem choro e nem vela, pode ser amigo do prefeito, quem for, liso. Nesse caso seu aí, o sindical, é porque eles equiparam o valor da terra nua para cálculo da contribuição sindical, que aquilo lá é FETAEG, não sei o que esse FE tudo, né? Agora, porém, entretanto, o que ocorre? Para mim, aquilo lá é o mesmo caso da sindical, das empresas. Eu oriento o cliente, você quer participar de alguma coisa disso? Você paga. Você não quer? Porque aquilo lá é ilegal. Você não pode usar como base de cálculo a terra nua. A contribuição, você pode ir lá, vai lá e negocia, você paga a taxa mínima, para você não ficar inadimplente, porque é ilegal a associação. Por quê? Primeiro, você não é obrigado a associar ou deixar de associar, porque aquilo ali, o que acontece, no nosso caso, é o que é profissões. Lá não é profissão, lá está usando terra, imóvel, entendeu? Está usando o que? Valor de um bem seu para te gerar uma cobrança. É ilegal aquilo ali. Eu não vou te dar a base legal disso aí agora, não, porque eu até me esqueci. Mas é ilegal. O senhor concorda comigo? Aí você pode ir lá e exigir o pagamento da taxa mínima, entendeu? Porque primeiro você não tem contrapartida. Contribuição não tem que ter contrapartida. Se você não é associado ao sindicato lá, não é profissão regulamentada, entendeu? Não é ilegal aquela cobrança lá da contribuição sindical. Bom, aí, Zé Walter, é o seguinte, eu quero dizer o seguinte, nós como profissionais aqui, que prestamos esse serviço, é o seguinte, a lei determina que você tem que apresentar o ITR com o valor da pauta municipal do município, ponto, certo? Se existem os fatos jurídicos, se você coloca ali no ITR um valor diferente daquele da pauta, em uma possível ação judicial, aquele proprietário do imóvel terá um prejuízo e ele vai dizer para você, a minha terra nua não valia, não era 10 mil o alqueiro, o hectare, ela valia 100, você fez o ITR assim. Você precisa fazer a coisa correta. A legislação está aí, hoje nós conhecemos isso, né? Por enquanto eu não vi nada ainda de ilegalidade nisso, pode existir. Então você precisa fazer isso com o valor da terra nua, orientar o cliente, sempre orientando corretamente. Agora, e ele exigir para você que coloque um valor menor,
Aí é você que vai analisar a situação, se você deve fazer como ele quer ou se você vai documentar essa situação. Mas o correto é informar o valor conforme determina aí a Receita Federal com as prefeituras, inclusive tem convênio entre os dois, Prefeitura e Receita Federal. E cobra mesmo, e o cliente vai cobrar de você depois numa possível demanda judicial, alguma coisa que ele tiver que provar o valor da terra nua. Nessa hora, ele quer dizer que a terra dele vale até mais do que a pauta do município. E aí vai basear em si. Você diz que não é isso, está seu ITR. Então, infelizmente, nesse mérito, não sinta a dor não é sua. Se o ITR está sendo correto, a dor é do lado do proprietário da fazenda. Só. Deixa só o Everaldo comentar aqui. Não, é porque, na realidade, hoje não é nem contribuição sindical, é imposto sindical. E como a atividade pecuária existe como uma atividade, e a atividade tem que pagar a contribuição sindical, o imposto sindical. Deixa o Everaldo falar aqui, que ele é mais mestre no sindical. Eu pergunto, é uma pessoa física ou jurídica? Física. Eu não vejo, dá uma lida no artigo 580 da CLT, aonde ele enquadrou, certo, esse imposto sindical sobre a terra nua. Porque lá no artigo 580, ele vai sobre o empregado, um dia de salário, sobre o autônomo e também sobre o capital. E não tem nenhum caso desse específico, certo? Agora, se ele fosse capital, aí sim, se ele fosse pessoa jurídica, a terra valia 1 milhão, aí ele vai pagar imposto sobre 1 milhão, que é o capital social. Deixa eu passar o microfone para você, peraí. O Ronan entendeu que eu falei ilegal, é isso aí que eu falei, que o Everaldo falou. Ilegal é essa a associação ao valor, porque ele não é o equiparado à pessoa jurídica. Não está parado para 580. Exatamente, não tem. Aí, o que acontece? Você vai no sindicato rural, negocia, paga taxa mínima, fica livre daquele e pronto, acabou. Você sai de lá até com um boné de brinde. Viu? Não, você... Barato, deixa o Luiz falar lá. Lá na FAEG, Seguinte, o sujeito tem Fala mais próximo aí, o sujeito tem um imóvel, ele não tem funcionário, ele não tem que pagar contribuição sindical. Existe a FAEG e a FETAEG. A FAEG lá no posto do Ratinho, lá na coisa que tem a FAEG, todo fazendeiro, baseado no Zé Mauro falou, no ITR, se cobra o imposto, não é imposto sindical, é o imposto da terra, na FAEG. Rural. Porque eles vão lá em Brasília, vai olhar alguma coisa para o fazendeiro, agora se é ilegal, o colega falou. Ele cobra como contribuição sindical. Não é sindical. É imposto sindical. Não, lá na FAEG não é sindical, não. É uma taxa da FAEG, não é sindical. O sindical é na FETAEG, lá embaixo, lá na Praça do Avião lá. Praça do Avião. Então, está dizendo, o do Zé Mauro falou, é FAEG. FAEG. Inclusive, eu tenho um sítio, eu pago. Se eu provar que eu mesmo trabalho no sítio, lá em Jussara, tinha uma menina, uma senhora que trabalha no sítio, eu fui lá e isentei ela. Mas ela tem que provar que ela trabalha e tal, aí ela vai na FAEG e isenta da taxa. A FETAEG cobra contribuição sindical. O nosso colega disse que a FAEG está cobrando indevidamente. Então, ele vai trazer para nós depois. Deixa o Ronan fazer o ler. Olha, vamos observar aqui, colegas, aí, Zé Walter, o decreto 1166 de 71 dispõe sobre o enquadramento e contribuição sindical rural. Artigo 1º do decreto 1166 de 71. Para efeito da cobrança da contribuição sindical rural, prevista nos artigos 149 da Constituição Federal, olha, está lá na Constituição Federal, essa obrigatoriedade. E 578 a 591 da Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se trabalhador rural, empresário ou empregador rural, a pessoa física ou jurídica que, tendo empregado, empreende a qualquer título atividade econômica rural. Quem proprietário ou não, e mesmo ser empregado em regime de economia familiar, explore imóvel rural que lhe absorva toda a força de trabalho e lhe garanta subsistência e
progresso social e econômico em área superior a 2 módulos rurais da respectiva região. Então, está aqui, pelo que eu estou vendo aqui, não vou estender mais, que o tempo está curto, é só dar uma lidinha lá no artigo 1º do decreto 1166. Essa previsão legal está lá na Constituição Federal. Vê o que o Fábio... Olha, anota aí. Você vai entrar no site Ele passa para você amanhã. www.cnabrasil.org.br, é da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Lá tem um capítulo sobre a contribuição sindical rural 2017, fala a fundamentação legal, como calcula, tem até o exemplo. Ok. Vamos nessa questão aqui, vamos ver se não vai dar tanta polêmica, não. Comprovante de rendimento, Geraldo. Não, esse é fácil, é só uma pergunta. Comprovante de rendimento isento no caso de seguro. Então, o carro foi roubado, aí a pessoa recebeu o seguro. É um absurdo ser isento, né? Ele é isento, está lá no item 3, rendimento absurdo, isento. Indenização, né? Indenização. Como que eu pego esse comprovante? A seguradora me fornece e informe de rendimentos? Fala no microfone lá, está dizendo. Quer falar no microfone, Dino? Fala lá. Fornece comprovante de rendimento. Ele fornece uma folha onde fala que a indenização no valor e o que ele pagou para o beneficiário com o CPF e o nome da pessoa. Aquilo ali é uma prova do rendimento que entrou na conta bancária dela, do depósito bancário. Mas ele dá um documento, é uma folha onde consta que foi uma indenização, lá tem a lei, tem o CPF e o nome dela. E a data. Tanto física como jurídica? Qualquer uma. É um documento de quitação e transferência como depósito na conta. Vai bater carro aí à torta direito. Ô, Geraldo, o próprio banco. É depositado na conta. É depositado, mas na ele dá um conta documento. do beneficiário. Só aquele valor. Mas o banco dá esse documento. Eu peguei. Eu tive veículo roubado e era financiado. O seguro pagou o financiamento e me pagou a diferença lá, depositado na minha conta. E é isento. E é isento, ué. E é um não, absurdo, beleza, né? Isento. Agora a questão minha lá, eu acho ela mais complicada, é porque o carro é financiado, né? Aí parece que tem uma questão do, acho que o seguro quita quita, parte, o seguro quita o financiamento. Então aí, por isso que eu estava querendo pegar esse documento. É como se fosse um ágio. Você tem um valor de 100 mil no veículo, você paga lá, por exemplo, uma prestação só, o seu carro é roubado. Aí o que acontece? Eles vão para a tabela FIP, vê o valor do veículo, paga-se o financiamento e desconta. Como se fosse, você recebe como se fosse um ágio. Entendeu? Aí o valor, aí você quita o financiamento, não tem nada aqui para informar na declaração, porque o veículo é financiado, o que se informa são as prestações, entendeu? Não, abaixa no veículo, pronto. A minha preocupação é o seguinte, o seguro lá, talvez o valor do sinistro lá foi 40, mas a pessoa só recebeu 8, por exemplo, só entrou lá na conta dele 8. Então, qual que eu vou declarar, os 40 ou os 8? Por isso que eu estou querendo esse documento da seguradora para mim ver esses detalhes. É o seguinte, Geraldo, voltando a insistir com você, é o seguinte, a seguradora repassa o valor por CPF da pessoa que é do seguro. Aí o cara tem que te informar. No meu caso específico, pediram a minha conta pessoal do meu CPF, não poderia ser conta conjunta, e depositar o dinheiro na minha conta. Mas esse é o comprovante que eu tenho. Aí não, mas a seguradora me passou um comprovante, dizendo que o veículo, sim, tanto, foi feito isso, assim, assado, me passando o valor. E era um carrão. Quando o carro é financiado, geralmente a seguradora pede para você ir lá na financeira, pega uma fatura do valor do saldo devedor,
Aí você remete a fatura para a seguradora quita aquilo lá e a diferença da tabela FIP ela te devolve. Então, fechou. É isso aí que eu queria. Então, aquele dinheiro referente àquele restante do financiamento não cai na conta? Não. Ah, beleza. Então, aí fechou. Te devolve o líquido depois de quitar lá. Tá? Everaldo, nota fiscal. Bem, antes da nota fiscal, gente, rapidão, tá acabando, tá? Vocês já viram esse vídeo aqui? Eu achei um absurdo. O que vocês entenderam? Tá? Até eles pensaram que era maconha, né? Hã? Olha, não entendeu nada aqui. O que acontece? O caminhão cheio de muda e a fiscal, eu não sei se a fiscal pegou e mandou quebrar as mudas tudinho. Mas só pode ser de maconha. Eu vi esse vídeo e eu nem entendi. Não é maconha, não. Tem manga aqui, certo? Mas se estava ilegal, gente, pegar e mandar quebrar tudo, eu acho que podia estar ilegal. Mas não dá para ver o vídeo. Eu acho isso aqui uma estupidez, tamanho do mundo. Para que não deu para a gente plantar na chácara lá, né? Apreende, né? Apreende e guarda no depósito. Hein? Guardar qualquer coisa, mas quebrar desse jeito, certo? Não, isso aí é um absurdo, certo? Ó. Vamos. Joga no lixo. Um absurdo, né? Daí eu queria ver. Hã? Aí quebrar, fazer um trabalho desse, quebrar tem tudo. Não, foi lá em, parece que... olha lá, ó, essa aí, ó. Ó, uma muda bonita, gente. Ó. Era, plantasse lá na beirada da estrada, gente. Um caminhão, ó. Mexerica, tudo quanto há. É justo isso, velho? Deixa eu te falar um negócio. Esse absurdo aí, o absurdo que eu estou vivendo ali. Os vizinhos meus estão sendo multados porque está jogando, está aterrando com entulho. Eu tenho exemplo clássico lá que o pé de manga não caiu por causa do entulho e tal. O cara foi multado 12 mil. Agora, a Saniago, que aceita os caras jogar os esgotos, eu entrei com ação na AMA e na DEMA. Pé de manga, ó. Aí jogando entulho, esgoto, a fiscal virou para mim, não, já tem um processo de cifra. Não fala uma miséria dessa para mim não, que já tinha que ter sido resolvido. Então, aí a mulher falou, não sei o que e tal. O doutor aquele brabo da DEMA lá, o Fabiano não, aquele meio... Luciano. Liguei para ele, depois de muito tentar, falei, doutor, mas tá assim e tal. Mas aí nós vamos mandar para a AMA. Falei, pelo amor de Deus, Luciano, não fala um troço desse para a AMA, não. Para liberar um processo para nós aqui, igual eu estou com um processo lá, tem 700 dias na AMA, mas não libera. Agora, se for para autuar, vai na hora. É os absurdos, né, do Brasil. Eu não gosto de abrir, não, mas isso aqui não sei por que eu abri, certo? Eu achei um absurdo, certo? Espera só um pouquinho, deixa o Ronan comentar sobre o... Como só tem uma pauta aqui, está faltando ainda meia hora? Não, peraí, esse aqui só fiz um negócio. Vou falar do filme aí, ó. Do filme. Então, colegas, é o seguinte. Rapidão. O presidente está colocando isso aqui, aconteceu comigo um fato, eu plantei 3 cebipirumas na porta do meu escritório, e essa cebipiruma já tinha quase 30 anos, e cresceu, estava aquela coisa mais bonita. Começaram a morrer. E eu, realmente está secando, vai cair, vai dar um acidente. Liguei na prefeitura e cheguei lá, o fiscal chegou para cortar as árvores. Aí eu cheguei e comecei a ficar ali no pé das árvores. Rapaz, não tem um remédio não. Lá na prefeitura, vocês têm órgão competente, arruma um jeito de restabelecer essa árvore. Eu fiquei rodeado. Então tá, mais tarde eu vim aqui e depois não vi o que faz. Demorou quase 90 dias, quase caindo. E minha esposa virou e falou, também pudera. Do tanto que você ficou chorando lá debaixo da árvore, ele não cortou mesmo, foi embora. Agora eu quero perguntar a vocês, inclusive aqui, todos vocês, eu tenho um cajueiro lá de quase 6 metros. Quase 6 não, 20 metros, que é a altura da minha construção. Não, é 20 metros mesmo. Que eu tenho 4 de pé direito,
meu escritório, mais 3 da parte de cima do escritório e a minha residência. Ele está da altura da minha residência. Então, ele tem ali 4, 3, 7, 10, mais 3, 13. Ele tem uns 15 metros, meu cajueiro. E eu fiquei ali cuidando desse cajueiro e agora começou a cair as folhas. Eu estava até falando hoje ali pro João, quase morrer no meu cajueiro. O que eu faço? Me dá um jeito para me restabelecer, cair nas folhas, parece que está secando. Eu coloquei muito remédio para matar um purgão que tinha lá, chama até evidência, sabe? Coloquei demais essa coisa e está lá matando meu cajueiro. E toda vez que eu chego em casa, quando eu olho e vejo aquele monte de folha, meu coração dói. Eu estou sofrendo com isso. Me ajuda vocês depois isso aí. Ô Ronan. Olha o veterinário ali, peraí. O agrônomo ali. Provavelmente que você está falando aí, pelo tamanho que você pôs ali, você podia até fazer um desconto, mas eu já entendi. É igual uma abóbora minha lá, deu 1,40 m a abóbora. Ela era assim, ó, entendeu? E deu mesmo. Eu tenho as fotos, eu mostro aí. Deu 18 quilos, 1,40 m. Vamos falar de nota fiscal, chega. O seu pé de caju aí, de certo prova. Vamos falar de nota nós fiscal. Nós é contador, vamos contar a história. Às vezes. Provavelmente está havendo que cresceu demais desproporcionalidade com as raízes. Entendeu? Ou então ela está saliente fora. Corta a guia dele, então. Eu queria saber de você o seguinte, gente. Essa nota fiscal. Aí a pessoa me ligou, ela mandou para ele e o nosso programa pegou o valor da base de cálculo mais o frete e colocou o imposto, não é 53, é 54. Eu pergunto, essa nota estaria correta? Olha, está falando aqui, ó, frete por conta do emitente. Ó, se o frete por conta do emitente, essa nota estaria correta, então eu paguei o frete, eu tenho que embutir ele no preço da mercadoria e pagar o imposto certo na hora de sair. E me creditar na minha entrada, quando eu paguei o frete, me credito dele e sai minha nota, eu coloco dentro da nota fiscal e é claro que eu vou acrescentar no custo aqui, aumentar o valor aqui, ó. Ele recebeu do destinatário. Eu pergunto, essa nota aqui está correta? Então me explique. É o seguinte, o frete colocado na nota fiscal e você dizendo que o frete é por conta do emitente, você tem que fazer o destaque do valor do frete. Sim. Incluir, somando na base de cálculo do ICMS. Concordo, exato, incluir... Não, então está errado aí. Você falou que está certa. Olha bem, eu tenho Não falei que sua nota está certa, não. Eu falei que o procedimento é assim. Agora, você me passar a nota para mim olhar, eu vou olhar a sua nota. Não, peraí. Eu pergunto, esse crédito aqui, embutiu aqui, ó, então eu aqui, 525 mais 55, dá 780. Total da nota, total do crédito. Ele colocou 725. Aí ficou errado, velho. Está errada a nota. Aí tá errado, porque tem que 725 mais o valor do frete para somar a base. Concordo plenamente com você. Aí o nosso programa pegou a nota fiscal e colocou 780 como base de cálculo. Mas aí você não pode alterar o documento fiscal. Pois é, não posso alterar o documento. E como que fica agora? Agora, eu vou colocar o 520 e esse outro 556, ele fica, a pessoa que comprou, fica corresponsável por esse imposto. Pois é, mas aí no meu entendimento, eu vou fazer uma análise dessa nota, eu só posso me acreditar de 725. 725, porque é o crédito que ele tem. Pois é, aí a diferença, né, vai ser lançada lá na coluna de outras lá, né? Porque fazer o quê? A nota fiscal está errada. Tá bom. Pronto, é isso. O destinatário faz a nota de anulação para ele, e ele emite outra nota correta. Tranquilo. Transportador dele deve ser outro, que ele pagou. Pois é um terceiro, pagou. Quando ele paga, eu vendo a mercadoria por R$1.000, certo? Quando eu pago o frete, automaticamente esse R$1.000, o frete está embutido nele, porque ele não vai pagar o frete. Esse terceiro aí que está tributando. Esse aí entra só como outra despesa, ele não é tributado novamente. Mas o frete só entra na nota fiscal quando é frota própria. Pois é, mas lá é terceiro aí. Frota terceiro, então tem o conhecimento do frete. Então ele pagou. Não pode embutir o frete aí, não. Não pode. Pois é, então não pode embutir, então não. Mas ele destacou o frete aqui.
Ele pagou, o destinatário pagou 794. O lançamento Junto com o então frete. ficou errado. Então, como pagou... Aqui, eu contratei o cara, tal, eu paguei, aí tinha que ser outras despesas, né? O local é que foi lançado errado. Não, entra como custo direto, senhor. Aí mas eu vou terceiro, cobrar, é aí. claro, quando eu paguei o frete, quando eu vender a mercadoria, certo, tá embutido o frete dentro dela. Pois Você é, vai Ronaldo. receber de volta. Pois é, quando eu tenho frota própria, eu destaco o frete na nota e cobro o produto mais o frete. Ok. Quando eu terceirizo o frete, eu imbuto o frete diretamente no meu produto. Claro. E vai o valor do produto. Exatamente. Embutido com o frete. Porque depois eu vou ter que pagar o frete para o terceiro. Exatamente. Então Então, ficou aqui- errada a nota aí. Todo jeito. Aqui a nota fiscal é de isso que eu tô falando, 780. Ó, de todo jeito aí, Tá 6 lógico. mais 6 não tá De dando todo meia jeito dúzia. ficou errado aí. Ficou errado. Então, vamos, colega de Anápolis, a nota fiscal está errada pelo grupo de estudo que nós decidimos, né? Tá bom. Hã? Recebeu. É porque o remetente, quando ele contratou o frete, ele vai aproveitar o ICMS Vai. do frete, por isso que ele embute o custo do frete no produto dele, porque o cidadão, quando recebe a nota e o produto, vai acreditar-se do imposto da nota cheia. Tranquilamente. Peguei. Vigilância sanitária aqui, ó, Vigilância Zé Walter aqui. Quer falar, Vigilância Zé Walter? Fala aí, rapidinho. Ainda dá tempo de fazer 10 declarações hoje ainda, hein? O que nós podemos fazer com referência à vigilância sanitária? Haja vista que eu tenho uma empresa que eu estou abrindo e lá na vigilância sanitária já solicitamos para que eles voltassem na empresa para fazer vistoria e não foram. E o cadastro de atividade econômica dela foi arquivado. O que é que a gente pode, qual o caminho que a gente pode para desarquivar esse cadastro e fazer a vigilância e soltar o alvará para nós? Peraí, o que está o empecilho seu que você deu entrada no processo? Você deu entrada no processo do CAI. Exato. O CAI está saindo sem a vigilância sanitária. Não, o CAI não está saindo sem a vigilância sanitária. Saiu, realmente. Saiu. É o alvará que não sai. Porque quando você dá entrada no alvará, provisório não, é só de protocolo. Não saiu o alvará, por quê? Falta vigilância sanitária. Pois é, mas já você tem mais de 6 meses que essa vigilância você sanitária... com o CAI na mão, você tem como requerer a vigilância sanitária. Você não está entendendo. Já foi feito o requerimento imediatamente também da vigilância. Só que a vigilância não me faz a vistoria. E, com isto, a prefeitura já arquivou o meu CAI. Desculpe aí se eu falei alto. E o que nós devemos fazer? Deixa o homem está querendo matar tudo hoje. Aquele aluno professor lá, comigo não tem lero-lero, vem cá que eu também quero. Nem churmestre. Ô Zé, deixa eu te explicar. Você fez o mesmo erro que eu fiz, num caso, depois no outro segundo, não, a gente erra uma vez só. Primeiro, antes de dar os 90 dias, você tinha que ter, aí você entra lá na consulta do processo da sanitária, vai sair lá em andamento. No dia, vencendo os 90 dias antes, aí você pega aquilo ali, leva lá no CAI, apresenta, eles vão te dar mais 30. Se chegar a não sair, mas aí você liga lá, dependendo. Qual setor que está na sanitária? Pois é, mas de que área que é? O que é? Não, a alimentação é boa, rapaz. Vou lá e eu resolvo com 2 dias. Não, até é boa. Não, a alimentação é boa. Agora, você quer ver feio mesmo, é lubrificante. Eu estou com ela, meu Deus do céu. Eu tive que dar na cara. Aí, isso que eu te falei. Você pega o processo, você consulta o processo, vai sair o relatório lá. Lá embaixo vai estar em andamento.
você vai pegar aquele relatório, levar lá no onde você deu entrada no CAI. Não, nesse caso seu, você vai pedir o desarquivamento. E aí você vai apresentar isso aí, entendeu? E eles vão te dar o prazo. Antes de vencer o prazo, novamente, se tiver em andamento, você tira novamente, porque aí é questão da prefeitura, entendeu? Aí você vai lá de novo, tem que ir lá até liberar. Eu estou com um alvará lá que já vai para 90 dias também. E eu pegando pé. Não, e o processo da AMA meu, que tem 700 dias. E isso é porque eu tenho um amigo lá dentro, hein? Gente, agradecer a presença da doutora Manaati, que aguentou nós até agora. E uma boa semana a todos.